Bom, estamos aqui agora com o nosso colega Zeca, José Vicente de Ribeiro Neto. Zeca, como é que foi sua vida no Inatel? O que te trouxe para o Inatel e como é que foi sua experiência no Inatel? Eu gostaria até de falar, que eu sinto orgulho de falar, que eu sempre fui um apaixonado pelo futebol. Eu adorava futebol, eu queria ser um jogador de futebol profissional. E eu tive várias oportunidades de ser esse jogador de futebol profissional. Como também fui jogador do Comercial de Campo Belo, fui jogador do Pouso Alegre Futebol Clube Campeonato Mineiro e fui jogador do Santa Rita de Sapucaí Esporte Clube, também time profissional do Campeonato Mineiro. Eu até então era um apaixonado pelo futebol. Mas nesse meio de tempo, eu não sei, parece que uma influência de namorada, eu passei a dar mais valor nos estudos. Muito embora eu sempre fui muito dedicado aos estudos, eu sempre fui assim, muito aplicado, sempre fui destaque, sempre recebi destaque, medalhas nos cursos que eu frequentei, inclusive até no curso científico antes do vestibular. Apareceu o vestibular, eu ainda era jogador de futebol, eu fui fazer o vestibular, não estava tão preparado, mas eu ainda fui lá e ainda passei em 4º lugar no vestibular. Aí eu comecei a gostar do curso de engenharia. Aí eu passei a dedicar mais aos estudos. Já era bom na escola, mas eu passei a dedicar um pouco mais. E logo depois, logo assim, no primeiro ano, surgiu uma grande oportunidade no Inatel de um convênio que o Inatel fez com a Ericsson do Brasil, em que surgiu então o prêmio Ericsson do Brasil para aquele aluno que formasse em primeiro lugar do Inatel. E esse aluno seria contemplado com um estágio, um curso na Suécia. Eu então, ouvindo aquela explanação do convênio, eu comecei a pensar, poxa vida, eu sempre admirei a Suécia, um país livre, um país muito democrático, um país lindo, em que o Brasil até foi campeão da Copa do Mundo. Me deu aquele entusiasmo de conhecer a Suécia. Aí então esse convênio me chamou a atenção, mas eu não contei para ninguém, nem para minha família, do meu interesse por esse convênio. Então eu comecei a estudar para atingir esse convênio. Mas eu era jogador, eu era monitor no Inatel, eu era professor de física, titular de física do curso científico, e então eu tinha menos tempo para estudar, mas mesmo assim eu era bom aluno no Inatel, eu era bom destaque. E eu então comecei a pensar em ganhar esse título, que seria a grande oportunidade de me conhecer a Suécia. E no último ano então do Inatel, eu resolvi deixar de jogar futebol profissional, abandonei o futebol, eu deixei de dar aula no curso científico, eu deixei de ser monitor para me ter um pouco mais de tempo para me estudar. E com isso eu então consegui tentar ganhar esse título. E não deu outra, graças a Deus eu ganhei o título mesmo. Eu fui classificado em primeiro lugar na turma e fui para a Suécia, realmente. Então eu fiquei assim, na época, muito entusiasmado com aquele título, aquela oportunidade de conhecer a Suécia e também de ser um aluno de destaque na engenharia. Eu passei a ser mais bem visto até pelas empresas onde eu passei para trabalhar. Bom, então eu comecei a trabalhar depois formado, depois voltado da Suécia.
comecei a trabalhar. Eu tive muitas oportunidades também de destaque na formação de um engenheiro. Eu então comecei a ser convidado para isso, para aquilo. E então na empresa que eu estava, eu comecei a crescer também. Chegou um dia, eu cheguei a ter um dia um pouco desgastante para mim, porque um ex-amigo de ET em Santa Rita, ele falou para mim lá em Belo Horizonte: pô, o que você faz? Que é só você que cresce nessa empresa, só você que desenvolve, só você que é visto nessa empresa, só você que progride. E o cara falando num tom um pouco agressivo comigo, como se eu tivesse alguma culpa. Quer dizer, é que eu era realmente um destaque. Então eu cresci muito, e por muito pouco tempo eu cresci na empresa. Isso era um pouco gerava um pouco de ciúmes até das pessoas, para mim. Então isso aí também foi me desiludindo essa parte de ciumeira. Mas eu atingi tudo que eu precisava e que eu queria na época na engenharia. Eu consegui todos os cargos que eu podia atingir, eu consegui, sem ser por indicação, eu consegui todos por mérito. Então, passado algum tempo, eu fui também indicado para a diretoria, assumir. Passado outros tempos, a vida foi mudando. Aí eu lembro muito bem que nesse passado, o ministro Delfim Neto não deixava nós ter aumento de salário porque combatia a inflação. E a gente então foi ficando muito tempo com o salário represado. Chegou uma época que eu, que sou uma pessoa de origem de fazenda, começou a me chamar a atenção para o preço do café e do gado nas fazendas em relação ao salário de um engenheiro graduado como eu. Então foi chegando um momento que eu, com 15 anos de formado, resolvi deixar a engenharia para trabalhar em fazenda, e é o que eu trabalho até hoje. Então assim foi a minha vida, de futebol, engenharia e agora a vida atual de produtor rural. Você deixou o trabalho de engenheiro mais ou menos em 90? Não, eu deixei, eu comecei a trabalhar em 71 e eu deixei em 85, em setembro de 85. 15 anos. Quase 15 anos quase. Muito pouco tempo para umas pessoas que tinham um destaque muito forte, como era o meu. Eu era uma pessoa muito destacado. Eu acho que foi até uma judiação eu ter deixado a profissão. Muita gente me falou isso. Você era muito preparado para a profissão, né? Muita gente me falou isso. Por outro lado, eu não me arrependo, porque na outra profissão de produtor rural eu fui agraciado com um ótimo desempenho, uma evolução financeira, evolução econômica financeira. Você veio com a cabeça de grandes empresas, né? Empresário. Uma cabeça de empresário trabalhando em grandes empresas com uma organização muito boa. Exatamente. Então é assim que eu às vezes eu olho a minha vida. Eu era um apaixonado de futebol, queria ser um jogador de futebol profissional, deixei de ser vendido para o Corinthians quando eu jogava no Pouso Alegre. Eu não aceitei o convite do Corinthians. Eu estava já no último ano do Inatel. Eu deixei de aceitar um convite do Cruzeiro, para ser back central do Cruzeiro, para jogar junto com o Tostão de Seu Lopes Piazza. E eu não aceitei nada disso porque eu estava apaixonado pela engenharia. E assim foi a vida. E hoje é um grande produtor rural. Graças a Deus eu não tenho arrependimento. E o interessante é que, apesar de você ter deixado o serviço de engenharia bastante tempo atrás, você não perdeu o vínculo com todos os seus colegas do Inatel, né? Não, eu frequento palestras, frequento diversos encontros de ex-alunos. Eu não perdi o contato, eu mantenho o contato e mantenho um tanto atualizado, inclusive.
Beleza. O bastante para mim sobreviver, né? Beleza. E quer deixar alguma mensagem aí para os seus colegas que não vieram? Meus colegas que não vieram, eu acho que vocês perderam de não vir, porque o encontro que a gente tem com os ex-colegas é uma coisa muito importante, é rever as pessoas, encontrar com as pessoas. É que nós temos até que agradecer a Deus de estarmos vivos, e porque nós já somos todos setentões. Alguns colegas nossos já são até 80 oitentões. Então nós temos que agradecer estar vivo. E o importante é nós estarmos em contato um com o outro, conversando com todos. Continuarmos vivendo, né? Como nós sempre fizemos, né? Exatamente. É isso aí. Beleza, Zeca. E tomara que a gente esteja aí na festa de 60 anos. 60 anos, 2030. Tomara que a gente consiga estar lá. Agora, tem colegas nossos falando de fazer festa todo ano. Estão falando em fazer festa todo mês. Falou, Zeca. Falou. Muito obrigado. Obrigado, um abraço.